participar da quarta-feira do livro do bairro Fátima. De antemão, já agradecemos aos amigos Cebola, a Maria Lucia e a Casa do Poeta, organizadores desse evento. A nossa loja fica na Avenida Santos Ferreira, número 3041, em Canoas. Estaremos atendendo também virtualmente pelo nosso site, livrariacx.com.br. Conheça um pouco mais das nossas obras. Participe. Boa tarde, bom início de noite, né? Da nossa quarta-feira do livro do bairro Fátima. E quero já dar o meu boa noite, né, as boas-vindas aos espectadores aqui da Rádio TV Esteio News Web e ao nosso convidado especial hoje, Demétrio Leite, escritor, historiador, historiógrafo, genealogista, fotógrafo, participa da Casa do Poeta, foi patrono de várias feiras de livro, é uma pessoa atuante na cultura de Canoas e, eu diria, principalmente na história de Canoas. Uma pessoa que faz os seus estudos e resgata, né, muito daquilo que ainda não tinha vindo à luz e vem trazendo conhecimento para a nossa população para que a gente entenda as nossas origens, de fato. E uma história bem profunda de muitos fatos históricos que ocorreram na cidade e que tu vai apresentar e falar um pouco de cada livro, um pouco da tua história, né? Já vou passar inicialmente aí para te apresentar. Demétrio Leite. Boa noite, pessoal, ouvintes. O índio velho é meio chucro desse negócio de microfone, porque eu saí lá do Alegrete. E do Oco, eu nasci a 60 quilômetros da cidade de Alegrete. E de lá foi uma campanha, uma peregrinação e abrindo caminhos para o conhecimento. E desde que saí de casa, e as cidades que eu estive trabalhando, eu procurei sempre saber alguma coisa ou alguma história da localidade que eu estava servindo ou prestando serviço. E Canoas, há 50 anos atrás, aqui cheguei de trem em Canoas, em 1970. Vim trabalhar, procurar emprego, fruto do êxodo rural dos anos 70, porque eu senti no meu retorno que realmente a cidade continuava o mesmo. Todos que aqui chegavam vinham principalmente em procura de emprego, de realizar seus sonhos através do trabalho. Então, praticamente, a população era estrangeiro, eram imigrantes, e nada sabiam da cidade que escolheram para morar. Por isso que a cidade, as vilas, tinham um mau aspecto, porque quando a gente preza as coisas da gente e ajuda a construir, a gente cuida e conserva-as mais bem possível. Então é isso aí que eu comecei a cair para o lado da história. Assim como na minha família, era tudo analfabeto, descendente de agricultores e pecuaristas. Eles só se preocupavam com a terra, com o lugar que morava, quando morriam os velhos, para pegar a sua herança. E nada sabia as suas origens. Hoje, eu sei minhas origens. E meu primeiro trabalho foi pesquisar a sesmaria que eu nasci, que meu bisavô se estabeleceu, porque eu sou descendente de açoriano. Então isso aí é uma caminhada que eu venho fazendo. E agora, após a minha aposentadoria, eu consegui me formar em História, sou formado no La Salle. Que ano que foi? Em 2002, depois que eu me aposentei, que eu me formei professor de História. Uma realização pessoal.
O banco não me queria, eu trabalhava funcionário do Banco do Brasil, o banco não me queria, eu era um funcionário caro, então comecei a investir no meu conhecimento. Mas antes eu comecei, em 1990, comecei a pesquisar a minha família. Hoje já estive da onde saíram os Costa Leite, eu sou Costa Leite, então eu fui até Golegã, no interior de Portugal, em busca de minhas raízes. Então hoje eu tenho um acervo de mais de 310 mil nomes sobre genealogia luso-açorita, quer dizer, é português, descendente de açoriano, que no fundo são judeus. Então Sim. Isso aí que eu comecei a pesquisar, e o meu primeiro trabalho foi sobre a Sesmaria Santa Inácia ou Isabel, aonde o meu bisavô tinha terra, e aonde eu nasci. Sim. Então os parentes... que ano que é essa primeira publicação tua? Minha publicação foi depois que eu me formei, antes um pouquinho, porque isso aqui porque eu sempre pesquisei e defendi meu trabalho de conclusão como historiador sobre o caminho das tropas. Sim. Então isso aqui foi, aqui no meu livro não tem nem a data que foi feito, mas foi depois que eu me formei, que eu comecei a juntar os pedaços da minha família. Depois então eu retornei para Canoas em 1995, trabalhei 8 anos na agência Banco do Brasil Centro, e como eu era funcionário antigo e não tinha QI, que indica, e então eu comecei voltei a estudar, terminei meu segundo grau no IPUC e entrei por La Salle fazendo faculdade de História. Então aí eu comecei a me interessar por Canoas, que o único livro que nós temos de história de Canoas é do João Palma da Silva, e é uma história curta, que ele começa de 1960 para cá, e quem ajudou ele foi um grande historiador que eu admiro muito, que é o Walter Spalding, que eu li o livro dele e fontes que ele escreveu sobre os primeiros habitantes do sul rio-grandense. Então o autor, esse historiador, eu admiro bastante. E eu comecei. O João Palma, ele se baseava no trabalho do Spalding? O Spalding ajudava ele, porque isso aí, conforme o dia que me deram um título de cidadão canoense, eu falei, porque era um professor que estava juntando, tinha um questionário de 6 perguntas sobre Canoas. E esse questionário, depois que esse professor faleceu, uma professora achou e passou para o João Palma da Silva. Se pergunta: caminho das tropas, caminho dos índios, caminho dos carreteiros. Então é um trabalho de várias mãos a história de Canoas. Eu acho que todo cidadão que aqui chega, eu digo cidadão, aquele que cuida da sua cidade, que respeita a sua cidade. E para isso ele tem que conhecer a sua cidade. Sim. Partindo desse princípio, eu acho que todo o pessoal que escolheu Canoas para morar devia colecionar e ajuntar e aperfeiçoar a história dessa cidade. Porque essa cidade aqui tem história. Essa cidade aqui depende muito dos que estão chegando. Porque antes da estrada de ferro, era só enchente atrás de enchente que povoava as terras da Canoas, da Grande Canoas, porque naquela época tinha toda Santa Rita, que também pertencia a Canoas, e era um subdistrito da Aldeia dos Anjos, que hoje é Gravataí. Então, os tropeiros que abriram o caminho e descobriram essas terras de Canoas. Basta ver que o Francisco Pinto Bandeira se apossou das terras, e ele que foi o primeiro sesmeiro, primeiro dono de Canoas. E ele era um lagiano tropeiro que levava gado para a colônia do Sacramento, e chegando por aqui via essas terras cheias de gado, alçado, gado chucro. Então ele se acantonou ali, e foi um grande homem para o Rio Grande do Sul também, porque ele... Bandeirante, né? Tropeiro. Vamos falar em tropeiro. Depois que ele se acomodou aqui,
com a invasão dos paraguaios, dos argentinos e dos espanhóis, ele foi e construiu o forte de Rio Pardo. E aí ele virou militar, ele já era tropeiro, virou militar. Depois de construir o forte de Rio Pardo, ele foi construir também e assegurar as defesas de Rio Grande. Daí que nasceu o filho dele, o mais famoso rio-grandense, eu digo, Rafael Pinto Bandeira, é o sinônimo de gaúcho. Deram esse termo de gaúcho inspirado no Rafael Pinto Bandeira, porque o Pinto Bandeira não era só um soldado. Basta saber que quando chegou o governador-geral aqui, dedou ele para a rainha passou a mão em cima dele e disse, não, esse homem aqui não precisa mapa, não precisa nada. O mapa do Rio Grande do Sul está na memória dele. Então, realmente, o Rafael Pinto Bandeira foi o gaúcho, o sul-rio-grandense mais famoso que pisou nessa terra que se chama Rio Grande do Sul. Por quê? Além de ser um bom soldado, ele era um bom gaúcho e começou com as táticas de guerrilha. Já que o exército era poucos portugueses para bater os espanhóis, então eles começaram a utilizar a guerrilha. Onde passavam não deixavam nada para o inimigo. E pouca gente fala, e poucas pessoas que moram em Canoas não conhecem nosso ídolo maior, nosso herói, que se chama Rafael Pinto Bandeira, entre tantos. Então, por isso que eu vi que tinha uma lacuna e comecei a pesquisar. Desde que vieram para cá o Francisco Pinto Bandeira, e até chegar a construção da Estrada de Ferro. Porque a Estrada de Ferro, eu digo, e muita gente não... Francisco Pinto Bandeira, em torno de 1700 e... Eu tinha um mapinha, mas eu me esqueci, não trouxe uma mapinha. Meados de 1700. 780, mais ou menos. 780. Então aí teve a época colonial. Depois, então, já a época que começou a vir os estrangeiros, que em 1824 vieram os alemães para a colônia de São Leopoldo, e aí eles estavam produzindo tão bem que praticamente garantiam produtos, banha e outros mais, para a capital da província, Porto Alegre. E eles utilizavam o Rio dos Sinos. E quem conhece e olha pelo Google, vê que o Rio dos Sinos é serpenteado, o cara tem que levar um dia de viagem serpenteando o rio. Então eles faziam, através da navegação, para levar seus produtos para vender no mercado público da capital da província. E começaram a produzir tanto, começaram a produzir artigos de metalurgia, de sela, couro, calçado, que foram ao imperador para construir a primeira estrada de ferro. Sim. E o inglês John McDinity encampou essa obra e construiu essa estrada de ferro. E construiu a primeira casa em Canoas também. E esse aí também, que um dia eu contestei, que ali no Casa dos Rosa, não é Casa dos Rosa não, devia ser do John McDinity. Porque o cara deixou uma dívida. Claro que ele deixou uma dívida. Ele fez uma estrada de ferro naquela época, que era só carrinho de mão e carreta, uma baita obra de arte, porque tinha que passar 2 rios enormes de grande, montanhas e vales e banhados, só na base da picareta e carrinho de mão. Sim. Ele fez uma obra para ser paga em 10 anos. Só que ele nem terminou a obra dele e faleceu. Um ano depois que a estrada de ferro estava concluída entre Porto Alegre e São Leopoldo, que o projeto era até Novo Hamburgo, ele faleceu. Claro que ele deixou uma dívida, que ele era para pagar em 10 anos a estrada de ferro, em um ano não deu nem para começar. Mas ele era tão rico que só em Canoas ele comprou o terreno 001, terreno número 1, frente à estação de ferro. Era do superintendente da estrada de ferro, John McDinity. Ele tinha mais um terreno que era perto do Arroio Araçá,
ele tinha praticamente dono de quase todo esteio, que ele já estava pensando, comprando as terras para depois vender lotes. Então, esses dados eu consegui através de pesquisa nos arquivos públicos. Não foi assim, não foi outro que me passou. Então, eu convivi e vivi bastantes horas de pesquisa no arquivo público e no arquivo do Rio Grande do Sul também, sobre Sesmaria. Sim. Então a gente pesquisou aonde nossos historiadores só pegam já comida feita. Então eles acham, não, o cara deixou dívida. Claro que ele deixou de dívida. E os Rosa só foram comprar quando foi a leilão, os bens dele, 14 anos depois que ele já estava morto. Claro que o Rosa foi um cidadão benemérito da cidade, ele ajudou a construir o hospital, doou o terreno onde é o Asilo São Vicente, só que ele era excêntrico, era muito fechado, ninguém... Ele tinha a propriedade dele da frente da estação de ferro até lá o Capão do Corvo, tudo era dele. A fonte da Dona Josefina, foi ele que mandou construir. Sim. Então a história é fantástica, só que a história que nós temos há pouco tempo atrás era só os 2 livros do João Palma da Silva. E que é um livro muito de datas e é um livro que já começa lá pelos anos, já alguma coisa que não foi pesquisada, embora o João Palma da Silva teve um grande auxílio dele, que é o Walter Spalding, um grande historiador. Eu mesmo fiz o Caminho das Tropas, o primeiro livro que eu li foi do Walter Spalding, a Gênese do Rio Grande do Sul. Então são coisas assim que história, eu não sou dono da verdade, a gente não é dono da história, só que tem coisas que a gente tem que complementar o pensamento, porque senão fica pela metade. Por exemplo, eu cheguei de trem em 1970, mas o trem já existia quase há 100 anos. Sim. Então o trem mudou o panorama da cidade. Por quê? Os alemães que estavam produzindo não precisavam mais onerosamente transportar de barco. E eles andando de trem, atravessando aquelas várzeas, quem olha para a esquerda ou para a direita era só campo. E principalmente à esquerda, que viam quando voltavam para casa, eles viam aquelas várzeas, tudo, aí começaram a se interessar. E aí começaram a vir, a colônia já estava saturada, já estava cheio, colônia são 24 hectares, e a família era às vezes até 20 pessoas. Então aí eles começaram a negociar, depois aí tem umas mortes, porque quando morre o Rafael, a brigadeira assumiu, casou com... Eu tinha tudo esquematizado e eu não trouxe o meu esquema. Casou com um coronel aí, o Freire, e aí morreu a brigadeira, ele começou a vender. A brigadeira que não é a Dona Rafaela. Não é a neta do Rafael Pinto Bandeira, que casou com Vicente da Silva Freire, né? Que era pai e filho, mas que o filho... também não é o Coronel Vicente. O Coronel Vicente é o filho. Né? Não, o filho mataram. O filho foi aquele episódio da Revolução Farroupilha? Que mataram o pai e o filho. É aquele do episódio. Tudo uma história vai emendando as coisas. Então aí casou um com a brigadeira, dona da fazenda, e o outro então tinha vários, que é o João Santos Ferreira, que pegaram aquela parte lá de baixo, de Niterói e Fátima. Então eles começaram a vender os terrenos. Vender os terrenos para quem? Para os descendentes dos colonos alemães. E os terrenos não eram terreno, eram grandes áreas de chácara. Basta ver se a gente começa a olhar a urbanização do bairro Fátima, é praticamente descendente de alemães que começaram a se estabelecer com chácaras. Sim. Tem uma parte ali que são ucranianos, né? Também. Sim, mas esses ucranianos chegavam aqui como sendo bem alemães. Sim.
É tudo fruto das guerras da Europa. E também os descendentes dos primeiros imigrantes alemães, que a colônia ficou pequena em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Basta ver que aquela região começou a se espichar para o lado da serra, né? Sim. Porque a família era grande para trabalhar. Então, a concentração demográfica do bairro Fátima, agora vamos para o bairro Fátima. Antes, deixa eu mandar o pessoal está mandando boa noite aí. O Jorge Júnior da Silva está te mandando um grande abraço. Eu sou meu afilhado. A Maria Luci Cardoso Leite está mandando um abração aí para ti, um beijo. O Zeno Paim, lá da Transurb, está mandando um grande abraço a Transurb também, que tem muito da história de Canoas, sim, né? É outra fase. O Luiz Inácio Guerat, meu filho, a Stephanie Guerat está mandando um grande abraço. A Maria Santos Rigo, que também faz parte da história de Canoas, também, né? Também, Maria. E o Stefan Kassmeier está mandando um grande abraço aí também. E vamos pedir para o pessoal compartilhar, porque é importante que mais pessoas conheçam essa história da cidade de Canoas e a história do nosso querido bairro Fátima. Vamos prosseguir. Eu queria antes te fazer uma pergunta. Tem uma teoria de que Canoas era um espaço de veraneio. Não, isso foi antes da construção, que era um espaço de veraneio de Porto Alegre. O Major, ele sempre o pessoal principalmente a brigadeira e o Major, o esposo dela, que é militar, eles se achavam elite e moravam em Porto Alegre. Quando morreu a filha do Rafael, né? Aí ele começou a vender, e com a construção, vender após a construção da estrada. Sim. Mas só que ele era suplente de vereador lá em Porto Alegre, ele começou a vender só com o pessoal chegado a ele, a elite de Porto Alegre. Então ele começou a vender um sítio de veraneio, quer dizer, uma chacrinha de veraneio ao redor da estação férrea. Porque a parte dele ficou ali de cima e a do outro, que é do Santos Ferreira, a de baixo. Sim. Só que a parte maior, quem comprou foi o Saturnino Matias Velho, que era um tropeiro, depois virou major do Exército Brasileiro, e ele vem lá de Mostarda, né? E isso aí eu também vi esse documento através do arquivo público, quando pesquisando terra. Ele viu que estava indo a leilão essas terras, e ele chegou e ele era tropeiro, naquele tempo o empresário da época era tropeiro, era o cara que carregava as onças de ouro na guaiaca, na mala da garupa. Comprou em duas partes. A primeira parte, onde ele construiu a casa dele, que hoje é o conjunto comercial, e depois, em segunda parte, ele comprou a parte de cima, que até hoje em Canoas tem um dito maldoso que diz que os de pobre moram daqui da enchente, por lado baixo dos trilhos, e os caras ricos moram onde não pega enchente, para cima dos trilhos. Só que a história me contou que não é bem assim. A Igara 1, 2, 3, e até hoje a Estância Guajuvira estava de pé, sem ocupada, porque foi vendido para os caras de origem italiana, que era o motorista da antiga Companhia dos Bondes de Porto Alegre. Eram os caras que tinham emprego garantido e tinham salário, podiam pagar longas prestações no carnezinho. Então a história, que eu fui patrono da feira do livro da Igária, eu consegui descobrir alguma coisa sobre a bairro. E a fazenda Guajuvira lá, quando o Saturnino vendeu, ou foi desapropriado para fazer a Guajuvira, sobrou aquele pedaço que era de um alemão, casado com a filha do Saturnino Matias Velho. Sim. E foi ficando aquilo ali. Hoje é uma grande área que está sendo explorada. Basta ver que nós já temos um polo industrial lá, nós temos o presídio. Sim. E a área é enorme e grande. Então é a parte remanescente de Canoas, é aquela lá.
e a estância do Nazário, que é a que faz divisa com Esteio. Então essa é a parte que ainda não foi, agora que começaram a urbanizar e a povoar. Então a história foi progressiva. Então o Saturnino loteou a Matias Velho, começou a vender lotes. E quem não vendeu lote não foi nem o meu xará Demétrio Gonçalves, que era o corretor segundo a história nos conta, o seu Demétrio Gonçalves, ele vendia os terrenos, só que os terrenos que ele vendia ele aterrava antes, não pegava enchente, os outros pegavam enchente. Sim. E a enchente também tem, todos os anos tinha 6, 7 enchentes por ano que invadia tudo, porque o Rio do Sino, como eu já disse, é tortuoso, cheio de curva. Sim. E depois fechava Rio com Gravataí. Sinos, né? Rio do Sinos. Dos Sinos, e o Gravataí fechava e represava as águas e dava todos os anos tinha enchente. Sim. E hoje não dá mais, porque a partir de 68 que começou a mudar com o regime militar, que abriram os diques. Então por isso que mudou, os diques mudou muito a Matias Velho. Eu quando cheguei em Canoas em 70, a gente ia até o valão do Inácio, que é o valão ali para lá não dava para ir, dia de chuva, atolava até o... Sim. E hoje não, hoje... Tudo granja. Tudo era granja. Então a cidade foi se transformando, e os alemães, quando iam levar seus produtos, isso no começo da estrada de ferro, eles ficavam olhando pela janelinha do trem, via essas áreas e começaram a cobiçar e a comprar, adquirir as chácaras. Basta ver se a gente pega o livro que o La Salle faz, uma série, já não sei quantos são, mas é Canoas para lembrar quem somos. Lá escreveu. Tem bairro Nossa Senhora das Graças, Igara, Centro, Rio Branco, Niterói, Matias, Guajuviras, eu não sei quantos. São 8 ou 10 livros, eu acho. Eu acho é até mais, eu acho. Tenho. Porque esse aqui é o número 11. Então já tem bastante mesmo. Sim. Então porque depois desse ainda foi feito da Harmonia, que eu participei inclusive. Sim. Ajudei, na época eu era da secretaria. Então é uma maneira de resgatar um pouco da história, porque aqui tem uma coisa que eu falei para a professora Elza, que foi minha professora também. Sim. Porque aqui às vezes sai um pouco da história do bairro, mas tem a história das próprias famílias que lá se acomodaram e resolveram morar. Então a gente respeita muito a história, porque a memória das pessoas é que nos deixam o vestígio e rastro para nós, se a gente não concordar, que vá atrás e faça melhor. Eu sou dessa opinião. Porque até é fácil fazer algumas teorias, né? O difícil é comprovar e mostrar que aquela teoria que está batendo contra é errado. E o livro está bem claro, é a história do ciclano, é essa história do fulano. É que nem meu caso. Muita história na oralidade aqui, contada, né? Sim. Porque é os moradores mais antigos que falam para os entrevistadores da La Salle, né? Então são coisas assim que... Por isso eu gosto de história e história também, porque a gente pode fazer as duas coisas. Sim. E eu todos os lugares que eu estive trabalhando, eu procurei conhecer e fui atrás das histórias também. Sim. Porque, por exemplo, eu morei em Fontoura Xavier, lá tinha uma pedra enorme grande, que os moradores lá botaram uma marreta para detonar, diz que os missionários tinham escondido ouro dentro. Só que aquela pedra era pedra para a tribo aquela identificar o seu erval. Talvez para os índios valesse mais do que o ouro que os outros emigrante, descendente de europeu, tivesse procurando o ouro, mas o ouro dele na época era erva mate, porque na época dos missionários, dos índios, foi o primeiro produto exportado do Rio Grande do Sul, foi erva mate. Sim. Foi milhares e milhares de pesetas de ouro que o
pelo porto de Buenos Aires. Descoberto pelos índios. Então isso aí também, através das minhas leituras, eu descobri Sim. que é o primeiro produto. Só depois que veio a carne, Sim. também a carne foi vestígio e resíduo dos índios, porque os missionários que trouxeram o animal bovino, caprino e depois cavalar. O couro nesse período não teve mais. O couro havia mais uma época. Muitas vezes do que a carne era. Foi o segundo produto mais, e até hoje, que é o carro-chefe da economia do Rio Grande do Sul. Sim. Agora está perdendo para o soja, mas era o gado. E o gado é vestígio, restício da colonização dos jesuítas que deixaram aos índios. Então a história, uma coisa vai puxando outra. Aí pergunta, o que tem que ver Canoas com couro? Muito. Claro. Porque aqui quem habitava antes, vinham os portugueses, eram os tapes. Aqui a grande Porto Alegre, tudo eram os tapes que habitavam aqui. Então a história, uma coisa vai puxando a outra. Assim esse historiador é contador de história, então vai emendando a história e não termina nunca. Sim. Ela vem só complementando, uma vai complementando o assunto do outro. É uma continuação. Mas e aquilo é a questão do valor do patrimônio histórico e cultural. Sim, né? Às vezes tem a questão da lenda, ela é uma questão mais cultural e que se transforma uma história, até a mítica, aquela que é mítica, acaba virando história. Por exemplo, aqui em Canoas nós temos a história da passarela do degolado. Sim. Virou tinha gente que não passava lá de jeito nenhum. Então, de tanto falar no assunto, ficou uma... Então, e aí eu quero te lembrar de uma questão que ontem até estava conversando com o pai Júlio. Sim, que o pai Júlio faz um programa aqui comigo todas as quintas-feiras, o TBT do Axé. Onde não é ele, é o Boneco Bastião que apresenta. Né? E ele fala que tu sempre é a fonte que ele vai... né, beber nessa fonte para contar as histórias do Bastião. Inclusive tem uma história curiosa do Bastião, né? O Bastião que era uma pessoa. Né? No fundo foi inspirado em alguém. Era um negro que morava ali na igreja de São Luís, né? Atrás da igreja de São Luís. Tem toda uma história, né? Até se quiser contar aí para nós essa aí do Bastião eu não tenho ainda. Ainda não tem nada catalogado nem coisa, mas eu fiquei mais na história em si dessa cidade que eu escolhi para morar. Sim. Então eu agora, quando fui patrono da Feira do Livro, eu fiz um livro que é um passeio no Centro Histórico de Canoas, um passeio turístico, porque falando de turismo, e o nosso cidadão aqui é o cara que atira lixo na sarjeta, só para entupir os bueiros, para poder falar mal do prefeito. E eu já digo assim, cidadão é aquele que conhece e respeita a sua cidade e cuida dessa cidade. Então esse é o cidadão. Independente de quem seja o prefeito, né? Se eu sou a favor, se eu sou contra, a cidade é minha, eu moro na cidade, né? E muitas vezes as pessoas levam para esse tom eu não gosto do fulano, só que ele está fazendo mal para si mesmo. E uma coisa que eu fiz, eu posso dizer, eu fiz um passeio com as meninas do projeto do Parceiro Voluntário, dos 15 anos, das meninas que não tinham condições de dar uma festa. Sim. Então nós fizemos um passeio no Centro Histórico de Canoas, a pé, eu demonstrando, porque... tem gente que vai no centro da cidade, vai direto no shopping e senta numa mesinha. Sim. Não faz um passeio no centro ou na vila que ele mora, porque na vila que a gente mora ou na cidade que a gente mora no centro, tem ruas. E nas ruas, na parte mais alta, assim, tem um nome. Sim. E o nome que está ali é de uma pessoa que alguma coisa representou para a cidade. Então eu digo, quando vocês saírem passear, olha para o chão, para cima, para o alto aqui. Sim. Nós temos que olhar, nós temos bastante coisa, porque nós começou com os barcos, com as canoas, depois veio o trem,
e depois vieram os aviões. Então eu digo, Canoas é a cidade das canoas, dos trens e dos aviões. Sim. E continuam. Tu vai no Rio dos Sinos ou no Gravataí, você vai ver barco. Tu vai lá no... Demétrio Canoas, que era o Capão das Canoas, né? Quando era uma estação de veraneio. Não, antes disso teve um historiador, um botânico, até eu tenho um livro, que eu nas minhas pesquisas eu também fui atrás desse livro, consegui adquiri-lo. Então ele esteve aqui, um botânico, ele esteve lá no lado de Porto Alegre, do Rio Gravataí, e olhou para cá e fizeram um desenho. Ali, Niterói, o Rio Branco e o Fátima, sim, era tudo umas várzeas, e cheio, intercalado alguns capãozinhos de mato. Esse era Canoas do ano de 1820. Então agora tu chega ali, você vem pelo Transurb e olha para os dois lados, é prédio, sim. E lá atrás de Niterói, hoje já não tem mais o lixão. Hoje é um bairro fantástico e praticamente cheio de empresário, principalmente hoje é um capão de concreto, né? A cidade de Canoas. A Guajuvira, que era a instância do Matias Velho, que depois foi desapropriado para fazer aquele habitacional que não deu certo, deu uma santa encrenca. Hoje a Guajuvira já está 10 vezes maior do que o projeto inicial. Só está faltando uma estância, uma fazendinha que tem lá no fundo, perto de Niterói, que é o Nazário. Daqui um pouco até lá vai estar. Sim. Então o Canoas está crescendo. E os bairros a gente também está notando. E essa até para fazer uma lembrança, Esteio também, né? Que era Capão dos Esteios, né? Que foi utilizado como esteio para fundação da estrada. Era as terras do John McDinnity, que adquiriu aquelas terras pensando na estrada de ferro, já pensando o que nós estamos enxergando hoje. Esteio é uma cidade que só não está povoada onde é que tem a parte da Expo Inter, porque é banhado. Que antigamente os ricos, os que tinham condições social mais elevadas, vinham praticar a caça do jacaré nos banhados ali. Sim. Então isso aí ali que servia, depois que o Assis Brasil comprou aquilo ali, o alemão venderam para a Expo Inter, que modificou totalmente aquilo lá. E com a construção da 448, agora modificou os banhados que o Kern os Kern e o outro lá que plantava arroz, hoje não dá mais para plantar, daqui uns dias está tudo loteado. Sim. E é uma das divisórias também, que alteraram o bairro Fátima agora, porque agora é o valão, aquele que agora é a avenida. Sim, a Irineu ali. É a Irineu, a Avenida Irineu. A rua Machadinho, que é a primeira rua que foi aberta no bairro Fátima, desse triângulo, não chega a ser quase um trapézio, sei lá o quê, a Guilherme Michel, a rua Machadinho, a 448 e a Irineu, a Avenida Irineu, praticamente nesse... E ali dá o traçado do Arroio Araçá, né? Sim, Arroio Araçá, que também era o arroio, depois lá em 1900 e quase 60 e quase 70, eles abriram o Arroio Araçá, porque era no centro da cidade e dava muito alagamento, precisamente onde hoje tem a sinaleira lá, né, tem embaixo a Santos Ferreira ali. Sim. Então a cidade vai se transformando. Eu tinha muita coisa ainda para falar, porque eu fiz um esquema conforme a evolução que foram dividindo a fazenda do Gravataí, ela vai se modificando a cidade. Sim. E hoje os remanescentes, era a parte do fundo da Matia, já vai até lá no fim, já não tem mais. A parte da Igara também já foi até lá, já não tem mais. A Estância Velha, que foi um dos primeiros bairros por causa da estância do Espírito Bandeira, também não tem mais. O único área que estava existindo era entre a Ubra e a Igara 2, Igara 3. Hoje já não tem mais, tem uma cidade no meio.
Então a cidade realmente está modificando, e os bairros, nós continuamos com 18, sendo que um bairro de Canoas não se pode construir habitação. É uma ilha. É uma ilha. É no redor do esgoto, mas é uma ilha ecológica. Sim. A Ilha das Garças. É o 18º bairro de Canoas, que muita gente ignora. O Mato Grande já não é o mato tão grande. Sim. Hoje é o local dos condomínios. Exato. Os hortigranjeiros já estão ficando poucos. E há uns 15 anos atrás ainda era zona rural. Era rural, porque nós, voltando ao assunto da Fátima, eles começaram a lotear porque eram os agricultores descendentes de colonos alemães, que a terra estava pouca lá em São Leopoldo, Novo Hamburgo, então eles começaram a comprar lotes, chácaras. Sim. E fazer. E esses alemães, o Janker, o Finker, eu sei que era tudo de origem. Mas aí eles começaram a vir a partir de 60, que começou a mudar com a fundação da termoelétrica e várias outras indústrias se estabelecendo em Canoas. Esses proprietários dessas chácaras começaram a lotear. Sim. Então o bairro Fátima virou uma confusão. As ruas não se fechavam, tinha ruas que tinham vários nomes, a mesma rua. Então foi um caos, porque cada proprietário de uma chácara estava apertado, faltava mão de obra, porque todo mundo queria trabalhar nas fábricas. Sim. E começou a lotear seus terrenos. E pior, naquela época não tinha legislação para construir um loteamento. O cara vendia os terrenos, ficavam uns pau e fazia um barraco. Não tinha rua, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha recolhimento de lixo. Então Canoas passou por todas essas fases. A partir do Lagranha, que começou a governar a cidade, no regime militar, que começaram a instituir regras para lotear. Sim. Não era só lotear. Tinha que abrir ruas, tinha que fazer canalização do esgoto, tinha que botar a rede elétrica, a rede de água. Então aí começou a mudar um pouco. E o bairro Fátima foi um dos primeiros a sofrer isso, porque Niterói era uma lavoura de arroz, que os descendentes do Pinto Bandeira venderam para os bins. Os bins plantaram. Então até Niterói tem problema na urbanização de Canoas. Até hoje tem a Avenida Farroupilha, no centro de Niterói, tem que fazer uma volta, porque os dois proprietários, o Fernandes e o outro lá que tinha terra, era inimigo. Não deixava um mexer na cerca do outro, nem atravessar a cerca. Sim. Fernandes e são dois cidadãos lá que não se davam. Então até hoje, você andando pela Liberdade, que atravessa toda a cidade, rimou, né? Então tem no centro de Niterói ali tem que fazer uma curva. Sim. E continua, a Farroupilha vai terminar até lá na Petrobras. Sim, era para ser a perimetral leste. Né? Era pra ser... Então tem coisas assim que a gente começa a pesquisar e a ler os históricos e é fantástico. E o bom da história é que aí a gente sabe como que aconteceu. Né? Porque muitas vezes a gente vê, mas porque tudo tem um motivo, né? Eu tinha muita coisa escrita, mas eu deixei no computador o meu resumão. Mas a questão da população, para vocês Sim. terem uma ideia, em 1940, a população de Canoas era 11.964 habitantes. Tinha 2.841 casa, domicílio. Sim. A densidade era 44,63 habitantes por quilômetro quadrado. Isso em 1940. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, né? Já em 1950, essa mesma cidade tinha 33.632 habitantes. Já tinha 7.094 domicílios. Sim. Já tinha uma população de 100,83 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, em 10 anos,
Aumentou bastante. Mas o que aumentou bastante foi nos anos 60, com a construção da Petrobras e da fábrica de tratores e outros mais. Porque aí a população, em 1960, foi para 503 habitantes. E eles faziam as habitação sem consultar, sem nada. O cara vendia o terreno, o cara fechava e já fazia uma maloca. Sim. Então aí estava o caos em Canoas. E todos os anos tinha de 5 a 6 enchentes anual. Principalmente na parte de baixo, que foi as primeiras que Sim, foram... por parte do governo não tinha uma política habitacional também. Não tinha nada, não tinha isso nada. que eu quero chegar. Então, por isso que a parte mais alta, que é hoje, que é recém agora que estão ocupando, que é o novo conjunto comercial e aquele bairro lá, o Profilube, que agora não é mais Profilube, é Jardim Sim. Atlântico, e aquilo ali que está se desenvolvendo. Sim. O futuro da cidade vai ser lá. O shopping ali próximo. Sim. Tudo. Então e depois tem os êxodos. Primeiro, em 45 até 49, foi o pessoal da guerra que começou a fugir para cá, né? Sim. E depois teve o êxodo rural. Eu, por exemplo, eu vim no êxodo rural de 70. A minha família era do campo, o campo já não estava dando aquilo que a gente era esperado, então vamos procurar uma cidade grande onde é que tem emprego. Lá do Alegrete. Para saber que o Frigosul foi a primeira empresa que trouxe gente de todos os cantos do Rio Grande do Sul, desde que sabiam montar e tratar com gado. Sim. E tinha uma certa política habitacional da empresa, né? Só tinha. que o pessoal falava que era um pombal que tinha ali, né? Não tinha uma política, porque eles faziam umas palafitas. Sim, o pombal. E todos os anos tinha 5, 6 enchentes. Então eles faziam em cima de uns palanques. Sim. E como naquele tempo a família era de 10 pessoas para cima, então era o pombal. E eles, todas as enchentes que passavam, eles pintavam de branco de novo. Então era tudo com as casinhas brancas. Eu não consegui foto ainda desse pombal. Sim, mas é uma história urbana, né? É uma realidade, porque acumulava tudo na volta do Frigosul. Sim. Onde chegava a tropa de a pé, tropa de trem, tropa de caminhão. Sim. E foi aonde muita gente, porque hoje, você falando assim, a maioria do pessoal que mora em Niterói, Rio Branco e Fátima, a maioria, tirando os alemães, os descendentes imigrantes, o resto tudo a maioria da parte da fronteira. E depois tem as intempéries, deu seca e tudo mais, então o pessoal ia para a cidade. Sim. Então, Canoas, ela foi evoluindo, e os seus problemas também. Eu tinha um traçado aqui sobre a enchente de 41, foi uma grande enchente que também sacaneou, não só aqui sacaneou, desculpa o termo, mas não só prejudicou aqui, como o Porto Alegre também. Sim, foi uma grande mazela, né? Que ocorreu, assim, um fato que foi, né? Choveu acima da conta, né? Então não estava preparado. Eu tinha preparado uns assuntos bem certinho, dava bem uma característica da evolução da cidade de Canoas, o que cresceu dos anos 60 para cá, que foi assim fantástico. Começou a vir gente, todo mundo, e Canoas é privilegiada, então todo mundo vinha para a cidade dormitório, era pertinho da capital, tinha trem de passageiro, tinha a BR, naquele tempo era a BR 2, depois de 68 que eles começaram a fazer a BR 116, unindo do norte ao sul, porque vocês, para terem um exemplo, a BR 116 ela tem quase 5.000 quilômetros de extensão. Ela começa lá em Natal, Rio Grande do Norte, e termina lá no Chuí. Passa em 10 capitais e passa nos maiores estados mais desenvolvidos do Brasil. E tem gente que ainda se queixa porque deu congestionamento ali na Praça da Bandeira. Sim. A sorte que estão projetando mais uma estrada, já tem a 448 que alivia um pouco. Então a cidade de Canoas é privilegiada. Nós temos a 12,5 km da capital. Sim. Nós temos a 7 km
do aeroporto internacional. Nós temos uma facilidade de se locomover, porque hoje nós temos a BR-290, a 116, a 448, a Tabaí, que aí quem vai para Santa a 386, Maria. Tudo isso aí tem uma facilidade. E agora fizeram mais a 448, e então facilita. E nessa vila... É aqui do lado de Porto Alegre, vai fácil para o litoral, vai fácil para Santa Maria, vai fácil para Pelotas, vai todo o fácil para resto do Serra. país. Então, por isso que eu escolhi Canoas para viver. Claro que tem barulho, tem avião, Sim. tem Rasgando o ambulância. céu. Desde as 4 horas da manhã tem um Transurb. Sim. Mas a gente Que tem... está passando aqui agora, do ladinho aqui. Aqui no lado está passando um Transurb. Então isso aí facilita a vida dos trabalhadores, como também incomoda dos moradores. Sim. Então realmente a gente tem que conviver com as coisas que a gente não gosta também. Se não quer, vai morar no interior, vai pescar, né? Tá estressado para pescar, não tem aquela frase. Eu escolhi Canoas para morar porque realmente eu me sinto bem em Canoas, e realmente eu conheço a cidade de Canoas porque eu trabalhei de assistente social e na Parceiro Voluntário. A gente conhece todos os bairros, divulguei o nome de Canoas em todas as escolas, principalmente da Guajuvira e Matias Velho. Eu sempre dei palestra nas escolas sobre a cidade que a gente mora, e eu sempre digo assim que cidadão é aquele que conhece a sua cidade. Sim. Cidadão é aquele que respeita a sua cidade. Cidadão é quem cuida da sua cidade. Então por isso que eu estou cuidando da minha cidade, embora sou alegretense, recebi o título de cidadão canoense, e eu sempre cuidei da minha cidade, para que cada visitante chegue aqui e veja. E está deixando um legado para a cidade através dos livros, através do conhecimento, uma palestra, alfabetização também. Eu faço a alfabetização de adultos, de jovens e adultos. Então eu comecei fazendo lá na Matias Velho, no São José Operário, no tempo que era 2 valão do lado e corria a bala. Hoje não, está melhor que o centro. Eu também ensinei uns anciãos, umas vovozinhas no FAC São Cristóvão, na Vila Igara, e agora a gente tem um projeto novo para cuidar dos nossos velhos, começar a ouvir as histórias dos nossos velhos. Sim, importante. Então nós vamos começar a trabalhar com a terceira idade. A questão da oralidade é importantíssima. E valorizar, porque a gente é o que a gente é graças aos nossos velhos. Sim. E a cidade de Canoas, essa cidade de Canoas, uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, tanto em população, tanto em progresso e recursos econômicos, é porque essa gente, esse povo que se misturou, ajudou a construir essa cidade. E eu acho que essa cidade, é nós que fizemos a cidade. Sim, com certeza. Não é o... Eu vou mandar mais uns abraços aqui, ó. Sandro Sânia Sul, que é lá do bairro Fátima também. E aqui ele lembrou algumas questões importantes, né? Como ali o trem Canoas Santa Maria, né? Essas questões aí que eu viajei na fazem... tinha uma parada na entrada ali, onde é que era a Corcol, não é qual era ali, como é que era, na curva daquela da Vitor Barreto tinha uma estaçãozinha, depois cortaram a estaçãozinha, não parava mais ali. E o Sandro, que é de uma parte do bairro Fátima ali, do loteamento Prata. Que também tem uma história, né? Tem também uma história de ocupação e tudo. Eu vou deixar para uma segunda fase, porque eu deixei tudo separado, nós ia falar disso aí, porque é o único bairro que tem um hotel para cavalo, é o bairro Fátima. Sim, também. Tem o reciclagem. Temos um vídeo aí para colocar. E antes... Mas vem aí, faz o vídeo certo. Pode ser. Aí antes do vídeo, né, mandar um abraço pro professor Jefferson Rocha também, o mestre Sica de Oió, que é lá de Porto Alegre, tá acompanhando a gente, né?
E, olha, o assunto tá tão bom que a gente começa a conversar e começa a ouvir. As reminiscências, por isso que nós vamos trabalhar com os velhos, porque os velhos, as pessoas de mais experiência, mais vida, mais história. Sim. Então a gente vai, eu tô louco para começar a trabalhar com esse pessoal da terceira idade, porque a gente vai pegar as reminiscências deles. Sim. Aquilo que não está nos livros, aquilo que não é contado, aquilo que não é filmado, aquilo que não é visto, Claro. não foi visto ainda. Eternizar esses momentos. né? Então vai dar no meu chão, porque eu não sei, eu gosto disso, porque se eu não pesquisasse a minha família, eu não sabia nada, e hoje eu sei bastante da minha família e da família dos outros também. Bom, assim, para quem não sabe da nossa parceria, Demetrio, o Demetrio sempre foi muito parceiro da Feira do Livro do Fátima. Participou de todas as edições e de todas as feiras que tem na cidade de Canoas. Da Guajuvira, da Matias Velho, da Rio Branco, que nós fizemos lá no Monteiro Lobato. Nós andamos lá também, na videoteca lá. Tem imagens. Muito bom, né? Mas vamos aqui, ó. Também mandar um abraço para o Pércio. Pércio é da nossa diretoria da Associação de Moradores. A Angélica Tomielo também, e está amando conhecer um pouco mais da história de Canoas. E aí a gente vai apresentar um vídeo da Isilda Bevilacqua, que vai falar um pouco que ela criou um livro agora no período da pandemia e que dialoga muito, ela que é psicóloga, tudo. Vamos botar esse vídeo a rodar e aí depois, para a gente finalizar, né? Infelizmente, a gente tem que finalizar, mas vai ficar com um gostinho de quero mais. Né? E aí o Demetrio vai apresentar um pouco dos livros, né? Bem rapidamente. Tá na ponta da agulha. Está saindo. O William, que é nosso parceiro aí também. Eu sou Isilda Bevilacqua, eu sou psicóloga clínica, voluntária da Parceiros Voluntários. E vou mostrar para vocês um livro que eu produzi no início da pandemia de 2020. Memórias Sem Tempo traz a você alguns relatos da minha observação em relação às pessoas, em relação aos comportamentos, atitudes. É um livro leve de leitura para que você possa reconhecer o momento em que tivemos. Esse livro fica à disposição de vocês através de um telefone do WhatsApp 996577634, apenas no valor de R$ 22. Ficamos aguardando a sua ligação para essa leitura tão gostosa e tão importante nesse momento. Deixar um agradecimento à Isilda Bevilacqua, né, nossa parceira também aí. Né? E a gente está com o espaço aberto também para os escritores mandar o seu vídeo, falando um pouco do seu livro. Né? E eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui à Rádio TV Esteio News, na figura do William. Né? O William, que é um grande parceiro, o Pai Jones também, que está sendo um grande parceiro, está abrigando a nossa feira, que a gente, na impossibilidade de fazer uma feira com pessoas na rua, como a gente gosta de fazer na praça, né, Demetrio? Sim. A gente foi muito bem recebido aqui nessa casa, que apesar de não ser em Canoas, ser em Esteio, né, a gente está sendo muito bem recebido aqui e tendo uma parceria assim desse quilate para poder tocar para frente as nossas feiras, né, de forma virtual. Ser canoense e até no exterior. Olha aqui, ó, e quem sabe faz ao vivo. A gente já recebemos aqui o livro autografado do Demetrio Alves Leite. William com H. Isso, W-I-2-L-C-A-M. Vou fazer uma pergunta, agradecedor. Tu lembra do... Eu cheguei a jogar, mas cada um que eu pergunto, se não lembro. Tinha o Canoas Futebol Clube, não tinha? Que era tinha, né? E aí eu pergunto pra todo mundo, não tinha, é só o da Uber. Eu digo, tinha sim, era azul e branco as cores, era perto do Canoas ali. O Canoas era atrás do frigorífico que tinha, né, onde depois foi o Aeroclube, ali tinha um frigorífico. E no lado desse frigorífico tinha o campo do Canoas. O Canoas, eu saí do canoense ali, é o canoense. Não sei se é Canoas ou canoense, sei que tinha arquibancado, tinha campo, tinha. O que era no Mato Grande. No Mato Grande aí foi construído aqueles condomínios ali, né? Sim, foi. Os condomínios, eu digo que eram os condomínios só, não era, eu vinha lá da Niterói de bicicleta, não era tão longe, e aí tinha... Tá no ar ou não? Tá no ar, estamos ao vivo. Não, mas não, o que nós estamos falando. Tá ao vivo. Isso aí que eu também tem história Canoas, porque como eu falei... Canoense, não era Canoas, era Canoense. Não, mas quando eu estava falando... Canoas também.
eu estou fazendo a relação dos times de futebol e dos clubes. Por que isso? Porque Canoas era uma cidade operária. Então, no fim de semana, o encontro do pessoal que estava para descanso fazia o jogo de futebol e no jogo automaticamente tinha churrasco. Então participava não só quem jogava, mas toda a família. Não era um evento esportivo só, era social. Basta ver que todos esses bairros, todas essas vilas, tinham seu time de futebol. E tinha suas rixas. Campo de futebol. Basta ver que agora os campos de futebol que está em extinção em Canoas. E tinha, através desses, do futebol, tinha suas rixas entre os bairros. Fátima é por causa Sim. Lá da igreja, depois o padre fez um baixo assinado. No final do voo, o Argel da Rosa, ali morador da Niterói, ele fazia as excursões, que é onde ia 2, 3 ônibus das famílias, que saía da Niterói para lá na Harmonia. Né, nos Cota, no Fragata, e outros iam lá no Iraí. No caso era assim, era 3, 4 ônibus para tu andar aqui. Sim, eu ia 3 estações, só que aí a família, o filho. Né? Aí passava a tarde toda ali, jogava o primeiro quadro, segundo quadro, veterano, era uma excursão. Né, no final de semana, né? Eu já morava no interior, a minha esposa era da Igara, e o meu cunhado, meus amigos, o Telmo, casado com a minha cunhada, Macdonski, também é o São Cristóvão. Sim. Eu cheguei a jogar lá no Petrobras, no segundo do São Cristóvão, que o Cedenir uma vez jogou para nós lá, fez só 8 gols no time da Petrobras. Cebola, tá muito bom. Mas tá, não, vamos lá, só para finalizar, apresenta, né, eu comecei, como eu já disse, eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil. Eu saí do Alegrete quando era jovem, vim trabalhar em Canoas, trabalhei em lojas Renner, trabalhei em financeira, trabalhei em navegação Taquara, na Wilson Sons, e depois passei no concurso do Banco do Brasil, fui para a colônia italiana, fui para Sananduva, terra dos tumeleiros. E lá eu trabalhei, morei, e hoje ainda tenho um sítio, construí minha casa, minha família, tudo lá. Para saber que meus filhos nasceram em Passo Fundo. E depois trabalhei em Fontoura Xavier. Como o banco estava em nova etapa econômica e financeira e redução de despesa, eu vim embora para Canoas. Sim. Em 95 voltei para Canoas e eu vi que o banco... Eu não era mais útil para o Banco do Brasil, então eu comecei a investir em mim. Terminei meu segundo grau, me formei em História, sou formado em História, e comecei a fazer genealogia também, procurando as origens da minha família, porque todo mundo não sabia nada da família, queria saber se a família, quando morreu, deixou gado ou terra para repartir. Então eu comecei a resgatar a história da minha família, e aonde eu trabalhei como funcionário do Banco do Brasil, eu resgatei a história das cidades que eu morei. Então minhas pesquisas começaram com a Sesmaria, que eu fiz um livro sobre a Sesmaria Santo Inácio ou Isabel, que foi uma paulista que requereu e ganhou essa Sesmaria. Mas o meu bisavô, quando construíram a estrada de ferro Santa Amaro, a Uruguaiana, ele veio trabalhar na estrada de ferro. Naquele tempo era carreta, não tinha caminhão. Então ele chegou em Alegrete e se namorou de uma mocinha que já estava ficando para titia e virou fazendeiro. Então eu resgatei toda a história da Sesmaria, desde a primeira sesmeira até o meu bisavô, e sou Costa Leite. Sim, esse foi o primeiro. Esse aqui foi o segundo. Depois Canoas. Cheguei em Canoas em 95, retornei para Canoas. Aí eu senti que o pessoal nada conhecia da sua cidade. Então eu aproveitei um projeto da prefeitura, mas antes disso eu me formei fazendo um trabalho sobre o caminho das tropas. Sim. Já hoje, contou essa história? Aí eu comecei com o caminho das tropas, porque queira ou não queira, hoje os caminhos das tropas estão virados tudo em BR. Sim. A BR-116 é um caminho das tropas, a 386 é um caminho das tropas. Então aí no Programa Incentivo à Cultura da Prefeitura de Canoas, eu já tinha alguma coisa sobre Canoas. E em 2012, então, eu participei desse projeto e foi agraciado o meu projeto. Sim.
uma história, com as fotografias de ontem e as de hoje, que eu também sou fotógrafo. E na contrapartida, além de uma doação de livro, eu tinha que fazer 5 palestras. Eu falei em 2012. Que se multiplicou, acho, mais de 100 palestras, porque tu já falou para muita gente. Até hoje, eu continuo fazendo palestras nas escolas, Sim. gratuitamente. E todas as bibliotecas da cidade de Canoas devem ter o primeiro livro, que é No Percurso dos Antigos Caminhos, a História de Canoas. Então, isso aqui, o João Palma da Silva aparece de 60 e o regime militar para cá. Esse aqui começa dos índios, Sim. que eram os verdadeiros donos da terra. Então foi bom e sucesso esse livro. Eu fui patrono da feira, da 32ª feira, não. Eu fui patrono de uma feira do livro, então eu preparei um passeio no centro histórico de Canoas, já que fala tanto em turismo. Sim. E a nossa cidade não tinha turismo, ela foi tudo que é cidade dormitório, cidade dos condomínios, cidade do jateio e tudo. Então eu pensei em ser uma cidade turística. Então eu fiz um livro que é um passeio no centro histórico de Canoas, que se chama Repensando Canoas, Trajeto Histórico, Memória e Imagem da Cidade, com fotos de ontem, o histórico e as fotos atuais que são de minha propriedade. Então é um livro muito bem elaborado. Tenho a apresentação do meu filho, que é arquiteto, e tenho aceito ótimas elogios sobre a minha obra, que realmente o próprio editor, olhando e organizando o meu livro, ele conheceu Canoas. Importante. E ultimamente a gente eu sou da Casa do Poeta também, eu não Sim. sabia que eu era poeta. Aí eu fiz uma poesia para andar na poesia do ônibus, e a minha poesia foi classificada e andou em todos os bairros através dos ônibus urbanos de Canoas. Aí eu vi que eu também era poeta. Só que nos 80 anos de Canoas, uma coletânea de prosa e verso elaborada pela Casa do Poeta de Canoas, eu resolvi participar escrevendo os 80 anos da cidade de Canoas. Sim. Deixei mais um registro. Então a gente... E a primeira mostra itinerante de fotografia, quem fez em Canoas fui eu. Todas as feiras do livro eu faço uma apresentação de imagem. E no Sesc Canoas, na Igreja Mórmon, eu fiz sobre a cidade de Canoas. Na Igreja Mórmon também falei na igreja, eu não sou mórmon, mas eu sou amigo dos... E na igreja eu falei sobre Canoas e passei um audiovisual sobre um passeio no centro histórico de Canoas. Então, realmente, eu divulgo a cidade que eu escolhi para morar, Sim. E com a minha... Eu fiquei surpreso, eu também fui agraciado como cidadão canoense, pelo trabalho que eu faço, não só divulgando a cidade, como também trabalhando como parceiro voluntário. Há 20 anos que eu trabalho em Canoas, na outra parte, a parte que mais precisa da gente. Então realmente eu me sinto canoense. Não é só o título que me fez canoense, Sim. São meus atos. Demetrio, te agradecer de coração por tu compartilhar tua sabedoria, teu conhecimento que tu buscou a muito custo. A gente sabe que nada é de graça, pesquisar não é fácil, né? Leva tempo, né? É uma dedicação. E tu que é cidadão canoense, né? É um grande amigo da cultura, escritor, historiógrafo, genealogista, fotógrafo, né? Tem tantas funções aí. A gente te agradece muito pela participação, por tu ter doado esse tempo para nós e para os espectadores da Rádio Esteio News. Te agradecer, muito obrigado, e semana que vem, na sexta-feira, a gente já está aí de novo com mais um convidado, o escritor Oscar Henrique Cardoso, que também tem muita coisa para contar, né? Muito obrigado, até sexta-feira. Obrigado.